Dando continuidade ao evento, o segundo Fio de Bigode, e através dos temas provisão, proteção e paternidade. Vou dar meu testemunho e também vou falar alguma coisa sobre paternidade. Então, é um tema fundamental. Pode sentar, por favor. É um tema fundamental quando se trata na direção não só aos filhos biológicos, mas também aos filhos espirituais, sendo uma representação de Deus na Terra no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos. Então, eu digo que o relacionamento entre pais e filhos é um relacionamento um pouco apimentado, como a gente viu aí atrás, tá? Então, na situação de hoje, como o mundo está girando ali algumas situações, é difícil de você conseguir a educação de seus filhos. Lembro-me que na época, quando jovem e morava com meu pai, a questão do ensinamento ou da doutrina que ele pregava em nós, faça o correto, é isso e não é aquilo. Então, às vezes que acontecia alguma coisa errada, você era corrigido na hora do café, ou na janta, ou no almoço, e também bastava apenas um olhar. Você não precisava falar mais nada, só um olhar você sabia o que ele estava falando, né? Então, isso nos remete ao um versículo que eu tirei aqui, em Provérbios: ensine seus filhos no caminho certo, e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, hoje você pode ser pai ou ser filho. Eu posso ser pai de uma pessoa mais velha, às vezes uma pessoa enferma, que eu vou dar uma assistência, dar um ensinamento. Então você tem as duas funções nesse propósito. Outro detalhe também, qual que era o relacionamento com meu pai. Ele partiu um pouco cedo, mas enfim, aquilo que ele passou para nós foi de fundamental importância. Tanto é que poderia dizer assim, na minha juventude poderia estar em outro lugar, enfim, tive oportunidades de escolher o bem ou o mal, né? Então acho que foi uma lição de Deus, que ele me cuidou desta forma, né? E outro detalhe também, vou contar um episódio aqui, porque quando era bebê ainda, quando era criancinha, estava no berço, sou de uma família de 5 irmãos, né? Eu sou o mais jovem. Então, a gurizada naquela faixa etária de 5, 6 anos, eles gostavam de brincar. E desta forma, minha irmã, como nós morávamos no Rio Grande do Sul, uma cidade do interior não, interior do interior, não existia nem energia elétrica. Mas assim, para ela ir brincar, o que acontece? A região de Parreiras lá se fabricava até a cachaça, a graspa, né? Então se fabricava até a cachaçinha doce. O que ela fazia para poder brincar? Pegava, molhava o bico na cachaçinha lá e dava para mim chupar o bico. Então ela queria que eu dormisse para ela poder brincar. E o outro lado, o meu irmão mais velho, o que ele fazia? Dentro no berço lá, ele me colocava exposto diretamente ao sol, eu obrigado a fechar o olho, e com isso eu conseguiria dormir. Mas enfim, são detalhes ali que realmente aconteceu na minha infância, né? Então, queria falar alguma coisa também sobre o pai Luiz, que sou eu. Sou casado com a minha esposa Yara, já faz 29 anos. Tenho 3 filhos, 3 netos também. E
nesse sentido, você faz o papel de pai, avô, enfim, você tem um relacionamento. E o pai, dentro da família, ele tem que ser o pilar. E, inclusive, esse pilar tem que estar exposto em cima de uma rocha. Você não pode desabar em momento nenhum, porque você tem que dar um exemplo para os filhos, seguir o caminho que você traçou, independente se teve dificuldade ou não, mas tem que levar para o caminho da certeza, na busca, sempre dentro da lei de Deus. Esse é o ensinamento que a gente está fazendo com os familiares. Outro detalhe também, que eu acho um ponto importante aqui no meu testemunho, foi em janeiro, foi em fevereiro de 2020, quando a minha filha, que está nos Estados Unidos, está fazendo intercâmbio, ela me convidou para fazer parte da ida lá nós fomos para Joinville naquela época, né? Foi Joinville. E ela me ligou e disse, vamos participar. Foi uma semana de carnaval, apesar que eu não gosto de carnaval, enfim. Mas ela me convidou e eu falei que não ia, enfim. Mas, enfim, acabei indo e conheci um pouco mais dentro daquele momento, que eu acho que era Operação Resgate, pastor, aquilo lá? Operação Resgate. E foi naquele momento lá que eu assumi a conhecer mais Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, naquele momento em diante, eu consegui, independente de qualquer situação, mas eu consegui desfrutar de coisas direcionadas a Deus, que Ele me mostrou várias coisas assim diferentes que até então não tinha visto ou teria acontecido comigo, né? Outro detalhe também nesse momento que eu estive em Joinville, eu separei aqui uma palavra, na realidade é o que está na minha camisa aqui. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é Romanos 12, 2. Então isso foi um momento que realmente é a transformação do ser humano. Ele são dois caminhos que ele pode optar, né? O correto ou o não correto, né? Outro detalhe também, que você, como pai, você pode ser um pai espiritual. Às vezes você acaba ouvindo de outras pessoas conhecidas, eu tô seguindo você, eu quero me espelhar em você. Então, dentro disso são os bons exemplos que você acaba fazendo, que a pessoa vai copiando e melhorando cada vez mais aquilo que ela faz. Então, portanto, o papel de pai dentro da família, ele é muito importante. Eu tenho a certeza que o entendimento entre pai e filho e pai, isso tem que acontecer. Às vezes uma comunicação mal feita dá algum atrito. Portanto, acho que a mensagem mais importante é orar nesse momento aí para que as coisas se acalmem. Era isso, obrigado. Glória a Deus.